Boa tarde aos amigos que aqui se encontram na nossa sede. Boa tarde àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos, abraçados pela nossa casa. Aqueles que desejarem a magnetização da água, podem separar um recipiente, um copinho, uma garrafa, que ao final da nossa atividade, os nossos amigos benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Eu gostaria de lembrar a todos que hoje à noite tem o Evangelho no Lar, que é transmitido pelo Meet, e aqueles que ainda não participam, gostariam de participar, podem acessar pelo Facebook, pela página da casa, e acessar o link do WhatsApp solicitando a sua participação, que lhe enviarão um link para participação às 21 horas. Então vamos iniciar a nossa atividade com uma prece. Eu peço a todos que elevem seus pensamentos ao Pai, serenando os nossos corações, acalmando as nossas mentes. Vamos buscando essa conexão com o alto, pedindo a Deus que nos envolva em amor, pedindo a Jesus que nos abrace e que nos sustente na assimilação dos ensinamentos que serão abordados aqui através da palestra doutrinária, da exposição doutrinária. Que esses ensinamentos estejam introjetados em nossas mentes, em nossos corações, fazendo de nós pessoas melhores, que cultivam o amor, a bondade, a caridade, a humildade, a benevolência e o amor ao próximo. Assim, certos desse amparo dos nossos amigos espirituais, pedimos a permissão para iniciarmos a atividade da tarde de hoje. Assim seja. A exposição doutrinária hoje está a cargo do senhor José Paulo Semner, nosso amigo, e ele vai falar sobre o capítulo 13, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a piedade nos faz estender a mão ao nosso irmão. Boa exposição, Paulo. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde também aos irmãos nos lares da plataforma do Facebook. Piedade. Aí vem aquela interrogação. Nós praticamos ela com a dedicação como ensinou o Mestre Jesus? No decorrer da exposição, nós vamos compreendendo o sentimento do Pai a nos instruir sobre esse tema importante do Evangelho. O que significa piedade na visão geral? Demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas. Devoção. Compaixão pelo sofrimento de outra pessoa. Virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. E na visão espírita, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Agora compreendemos a palavra piedade.
Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Eu estudo, eu trabalho numa sociedade espírita, numa igreja, num templo, para aprender, para evoluir espiritualmente, pois eu já tenho a condição de que a vida, ela atravessa as portas do túmulo. Para quem ainda não tem essa compreensão, não chegou a esse raciocínio, fica vivendo a vida no mundo. Muitas vezes sem a esperança, porque depois da morte acabou. Então eu vou viver a vida e curtir o que ela me oferece. Porque eu não sei o que vai acontecer após a morte. Nós não. Os cristãos não. Através da doutrina espírita, as orientações, os estudos, os livros, nós já compreendemos que somos criação de Deus e espíritos imortais. Sou criação de Deus. Deus é meu Pai. Eu tenho a essência de Deus dentro do meu ser. Mas eu trago muitas más qualidades. Porque eu não aprendi a desenvolver ainda essas virtudes. Mas o Mestre nos envia, além dos benfeitores espirituais, um guia, um anjo da guarda, que está sempre conosco. De reencarnações passadas, ele continua com a gente, nos orientando, chamando a atenção. Mas como que eu vou dar atenção para um ser que eu desconheço? Para muitas pessoas, mas nós já conhecemos. É o nosso orientador. Então, recurso eu tenho para crescer e evoluir como espírito. Já tem essa compreensão. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade é a virtude que nos aproxima dos espíritos superiores. É o sentimento mais apropriado para fazermos a nossa evolução. Para que progridamos. Mas nós temos que domar certas mazelas que atrapalham a nossa jornada, que nos aprisiona, que é o egoísmo e orgulho. Se eu mantiver ser egoísta e ser orgulhoso, não tem como eu ser piedoso. Não existe. Esses dois vícios me prendem de eu progredir, de eu crescer. Então eu tenho que domar essas inclinações. E no Evangelho de Jesus está a receita. Para mim trabalhar isso em mim. Dá trabalho? Dá. Cansa? Cansa. Porque eu tenho que deixar de lado muita coisa inútil, pensando bem, que eu levo a usar o meu tempo. Coisas que não fazem eu crescer. E Jesus, como irmão maior, nos orienta. Mesmo nas horas difíceis, eu estou sempre do seu lado. É uma esperança, né? É um sentimento que nos torna mais humildes e nos conduz ao amor ao próximo, que nos comove. Nos comove diante do sofrimento do nosso irmão e que nos impele a estender a mão para socorrê-lo. Em poucas palavras, a piedade
é a precursora da caridade. A piedade e a caridade são irmãs. Elas caminham juntas. Nós vamos ver a diferença de piedade, de pena, a verdadeira caridade. A caridade nasce, principia com o sentimento de piedade. São muito parecidas. Sem a piedade, não conseguiremos ser benevolentes, indulgentes. Como você, benevolente com alguém, se eu não sou caridoso? Olha quantas coisas nós temos que trabalhar em nós para podermos fazer a verdadeira caridade. Tipo de caridade existe, vários, mas aquela que Jesus nos ensina. O que nós temos que eliminar? Imperfeições nossas. E nem conseguiremos perdoar ninguém. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu penso somente em mim, eu sou orgulhoso, como é que eu vou chegar ao ponto de perdoar? É uma caminhada que nós e cada um tem que fazer por si. Ninguém faz por nós. Pode ter alguém que oriente o modo de proceder, mas o trabalho é de cada um de nós. Mas é necessário também compreender que a piedade não é se apegar. Aquele apego emocional. Eu me envolvo com a pessoa e tomo conta dela. Vou controlar aquela pessoa. Tem que ser do jeito que eu quero. Se eu ofereço amor, eu quero receber amor. Mas se ela não me passa o amor, eu não posso também cobrar nada. Aí já não é piedade. Ele é muito estável, qualquer desavença pode transformar esse amor em interesse e em ódio. Mas que piedade é essa? Fui contrariado, já virei as costas, deixei tudo aquilo para trás. Não é piedade, é controle. A piedade deve estar baseada no desejo de que os outros se livrem do sofrimento, estar associado a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro, sem impor condições. Ela nos chega por atendimento, pela necessidade daquele ser. Ela chama para compaixão, para atender e sentir também, me envolver com aquela dor, sem me apegar. E eu tenho que ter responsabilidade. É um compromisso. Eu não posso simplesmente levar a esperança e depois abandonar aquela pessoa que eu estou ajudando. Eu tenho que ir até o fim desse compromisso. Eu tenho que estender a mão, ouvir sem me envolver. A pessoa geralmente, lógico que está em desequilíbrio. Eu tenho que trazer a ela uma realidade espiritual. Eu não posso ficar chorando com ela as lamentações. Aí eu vou ajudar, me envolvo tanto e eu começo a chorar com a pessoa, de pena. A pena não é piedade. Então eu tenho que animar, fazer que ela conheça Deus, os valores do Espírito, que somos imortais, estamos numa passagem terrena,
que além do túmulo continua a caminhada. Eu já estou dando esperança para um ser desacreditado, de um ser que está desistindo da vida. Tá, mas existe isso? Obviamente. Qual o processo de aprendizado? E aí nós vamos aos poucos. A maior caridade é aquela, a gente comentou nos estudos há pouco, é de levar às vezes o ouvido, ouvir. Muitas vezes não temos condições de fazer a caridade material por falta de recursos, mas as mais importantes é ouvir, é sentir a necessidade do irmão, é compartilhar aquela dor, aquele sofrimento, é levantar a pessoa, não pôr para baixo. A piedade deve estar baseada no desejo de que os outros se livrem do sofrimento e estar associado a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro, sem impor condições, como agiu o bom samaritano, que nós estudamos hoje à tarde. Passou o levita, passou o sacerdote, né? O samaritano foi lá e atendeu às necessidades daquele ser sem fazer perguntas, sem olhar a cor, se era rico, se era pobre, isso aí não interessa. Viu esticado no chão, atendeu. É isso que Jesus nos ensina. E a máxima que nós vimos hoje à tarde também, amar ao próximo, amar a Deus é o próximo, como a nós mesmos. Sentir a compaixão, sentir a dor, a necessidade, nos oferecer sem cobrar. Partindo do princípio de que todo ser humano tem o desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento. Isso é levar a esperança. Estou desiludido, não tenho mais força para nada, quero desistir da vida. Não. Vamos se erguer. Jesus está de braços abertos. Basta nós ser humildes. Impedir. Muitas pessoas ainda não sabem orar. Não sabem fazer uma prece e pede para terceiros. Confunde muito oração com ritual. Jesus foi simples. Nos fechamos dentro de nós e mentalmente conversamos com Jesus em qualquer lugar. É simples. Não precisa nem um ritual, se ajoelhar ou qualquer outra coisa. Só ser sincero e ter o amor no coração. E ser humilde em pedir. Pedir força para suportar esta jornada difícil que nós estamos passando. O reconhecimento dessa igualdade entre os seres nos leva a sentir piedade independente se encaramos a pessoa como amiga ou inimiga. Ah, mas esse cara que eu conheço, esse cara aí só pratica mal, eu não vou estender a mão. Errado. Nós não podemos pensar assim. É ao contrário. Atender a necessidade. O julgamento é com Deus. Nós estamos longe disso. E a piedade ela não pode ser mal direcionada ou expressa de maneira errada, de modo a transformar quem sofre no coitado infeliz ou injustiçado, quando começamos. Pois é, eu estou sentindo a tua necessidade, o que tu passou, assim, ó, eu não queria passar, é triste, não sei como é que ainda tem força para viver. Pô, a gente está matando a pessoa em vez de ajudar. A pessoa vai mais para baixo.
Ah, o que tu passou assim, ó. Não é para qualquer um. Refundar o ser. Em alguém que está sendo vítima da vida e das circunstâncias. Assim geramos apenas revolta e mágoa, pois as lamentações mais afligem que libertam. Fazer o contrário. Erguer. Amparar. Senti-la, né? Sentar ao lado do nosso próximo e chorar com ele as suas mágoas, aumentando-as. Não é sentir pena ou carregar a cruz dos nossos semelhantes. Muitas vezes eu não posso nem com a minha. Eu vou querer tirar aquele compromisso. Eu tenho a compreensão, eu vou orientar um modo que eu aprendi para que ele saia daquela condição. Mas a caminhada é dele. Ele tem que fazer um esforço para dar continuidade nesse progresso. Ninguém faz por nós. Nós recebemos orientações e aprendizado. Agora o fardo que nós construímos para nós mesmos, nós vamos ter que carregar. A piedade deve ser expressa de forma a oferecer força, segurança, afeto, apoio, resignação e irrestrita confiança em Deus, para que o aflito por si próprio supere as suas dores, transformando o sofrimento em aprendizado. Como é que eu vou tirar? Assumir o compromisso? Carregar a cruz de um irmão? Ele que tem que fazer a caminhada dele, porque no final daquela dor, daquele sofrimento, ele vai ver o que ele aprendeu. Me diz um ditado: não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. É isso aí. Pena ou piedade? A piedade é uma faculdade intuitiva. A intuição, nosso estudo de hoje, do anjo, indicando socorro àquele que estava ali para agressão. Passou 2, não, pela intuição, o anjo não conseguiu alertar eles. Mas o samaritano estava preparado, recebeu a informação e fez o atendimento. E essa intuição nos leva a compreender os sentimentos alheios sem julgarmos ou ter preconceitos. Também não escolhe essa ou aquela pessoa para se manifestar, porque ela é espontânea e natural. Cada um faz o seu progresso. A verdadeira compaixão, esse sentimento que nos aproxima uns dos outros, porque ela nos sensibiliza em relação aos sofrimentos alheios. Sensibilizar ao sofrimento alheio é sentir em nós a dor daquele irmão, compartilhar com ele. Pena é o sentimento que as pessoas têm quando presenciam outra pessoa numa situação de sofrimento. Ai, que pena! Olha como sofre. É um sentimento comum na maioria das pessoas, que se sente tristes ao ver alguém em uma situação delicada. Pena. Eu sinto pena, mas não me envolvo. Só sinto pena. Pena pode ser sentida em relação a outras pessoas ou a si mesmo também. Si mesmo. Ah, como eu sou um pobre coitado, como eu tenho pena de mim, nada dá certo na minha vida. E começa a se lamentar e começa a baixar os padrões vibratórios até levar a uma depressão, uma doença pior. A piedade agora, desse livro importante, comentamos hoje à tarde no estudo, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda.
Joana escreve para nós. Caracterizou-se todo o ministério de Jesus. Ministério significa a vida pública de Jesus. Todo esse ministério se caracterizou pelo sentimento de piedade. Jesus era piedoso conosco, e até hoje é. Que demonstrou a sua humanidade acima de todos os homens. Compreendendo a fragilidade da estrutura moral dos indivíduos e das massas, nas quais perdiam a sua identidade pessoal, ombrumbrados, turbados, escurecidos pelas sombras da ignorância. A piedade de Jesus por nós, ver nós sofrendo, doentes, e ele olhava aquilo como simples ignorância. Ignorância no sentido de não aprender, de ir ao contrário às suas leis. Aí ele veio trazer a essa humanidade, por isso que eu falei hoje no estudo, esse tema aqui não foge muito do nosso trabalho de hoje, entendeu? A respeito das excelentes conquistas do espírito imortal. Jesus é em nós, ele vê em nós um futuro. Ele não vê nós como pequenos. A visão dele é diferenciada. Ele sabe que essa caminhada nós somos obrigados a percorrer, mas que de um jeito ou do outro nós vamos chegar lá. Uns mais lentos, outros mais rápidos, mas é o progresso. O planeta evolui, a tecnologia avança, a ciência cada vez mais descobrindo. Nós também temos que evoluir, não ficar aterrados somente às coisas do mundo. Nós temos que despertar para a realidade verdadeira, que é além do túmulo. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel na Terra? Por que eu venho aqui várias vezes? Tem que me perguntar. Deve ter uma causa. A causa é o progresso espiritual. E as pessoas reencarnam, se deslumbram com as coisas do mundo, esquecem os compromissos espirituais e se atiram nas ilusões que terminam em depressões, e muitas vezes em doenças, e muitas vezes em suicídio. Aí fundou mais ainda. Movimentou uma lei de Deus que é a vida. Pois só Deus pode dar vida e só Deus tira a vida. Mais sofrimento. Ignorância. Pelas sombras da ignorância a respeito das excelentes conquistas do espírito imortal. Ele se fez compassivo, demonstrou compaixão e misericórdia em todas as situações, a fim de melhor ajudar mesmo aqueles que desconheciam o milagre da compaixão. Mesmo aqueles que eram contra ele, que iam ao contrário às leis de Deus, ele era compassivo. A gente já leu tantos textos que muitas vezes ele foi provocado, uma ofensa, e aquela ofensa se transformava também muitas vezes numa lição. Isso é compaixão, é amor por nós. Não os lamentava, não estimulava a penúria interior, quer dizer, a escassez, ou a falta, ou a carência das coisas essenciais, envolvendo-os em miserabilidades. Antes o alçava ao reino de Deus que nele se encontrava e podia ser conquistado com empenho com qualquer tesouro que se deseja adquirir. A gente viu há pouco. Somos criações de Deus, nós temos a essência de Deus aqui dentro. Basta nós pôr para fora. E Jesus via isso e trabalhava esses sentimentos naquela humanidade e hoje na nossa também, que não está muito diferenciado. A sua, porém, não era uma piedade convencional, só na hora.
que logo passa. E assim, muitas vezes, a gente se afasta daquela inspiração de ternura. Não é uma coisa passageira, ele ia até o fim. Por isso que nós temos que ter responsabilidade e dever. Que aquele ser vai nos esperar e a gente não vai voltar mais. E é compromisso. Tampouco se vazia humilhante para quem recebia, colocando o ser em postura inferior. Ele não colocava o ser em postura inferior. E não devemos pôr, temos que erguer. Mas sempre com uma experiência de crescimento interior à dificuldade que se arrostava. Olhar de frente, encarar sem medo os obstáculos que se apresentarem no nosso caminho. Eram atitudes caracterizadas pelo envolvimento fraternal e por carinhosa atenção, chegando ao extremo de chamar os discípulos de irmão. Olha a humildade de Jesus. Meus irmãos. Com inefável ternura, meiguice, afeto, carinho. Como ocorreu após a ressurreição no memorável diálogo com Maria de Magdala. Esse texto é longo. O conteúdo é imenso. Nos falta tempo. Mas quem desejar, tem interesse por esse livro, que é o Evangelho na Psicologia de hoje. Vamos ser benevolentes, vamos ter um pouco de piedade e sentir a dor do nosso irmão. Agradeço a todos, que fiquem com a graça de Jesus. Assim seja. Passo a palavra para a nossa colega. É a conhecida empatia, né, Paulo? Exatamente. Nos colocar no lugar do outro, tentar sentir um pouquinho o que o outro sente, tentar ajudar também, né? Então vamos agora nos encaminhando para o final do nosso trabalho, encerramento. Eu peço aos aplicadores de paz que se posicionem, por gentileza. Peço a concentração de todos para que possamos receber essas bênçãos, esses fluidos benéficos. Então vamos pedir ao Pai, aos nossos amigos benfeitores dessa casa, que nos envolvam em luz, em amor, em paz, em serenidade. Que em cada célula do nosso corpo físico recebamos essa luz, esse bálsamo de amor que vem do alto, nos modificando. Que esse bálsamo trazido por esses amigos benfeitores sejam fluidos benéficos que nos alcance a todos. Aqueles que estão em nossos lares também sejam beneficiados por esses fluidos. Que esses irmãos abnegados visitem os nossos lares, colocando lá esses fluidos de amor que também aqui colocam. Que magnetizem as nossas águas expostas e que em cada copo seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, para o nosso corpo físico, para o nosso espírito. Assim, certos de todo esse envolvimento de paz e de amor, pedimos então a permissão para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela participação, que todos nós possamos voltar aos nossos lares, envolvidos nessa paz que recebemos aqui. Muito obrigada.